Fala aí, meu E parceiro, aí, beleza? tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, irmão. Pô, muito Eu tô com, obrigado aí por sau- aceitar meu convite aí, mano. eu tô com saudade de você, viu? Ah, eu Mas é também, você sabe disso. uma saudade física, né? Da gente se tocar, abraçar, conversar da vida, comer alguma coisa junto. Como é aquela língua, né, que você me ensinou a comer? Putz, nem me fala, tô com uma saudade daquilo, você nem imagina. Incrível. Cara, eu tava falando aí com o pessoal, né, um pouco sobre você, mas acho que é melhor eu fazer uma apresentação mais sucinta aqui, tá? Eu Tá até bom. desativei os comentários, porque posteriormente a gente vai colocar isso aqui num podcast e vamos colocar no YouTube também para que o seu tempo seja seja mais utilizado, né? Porque eu sei que você é Uhum. um cara que você é bem ocupado, então eu tenho certeza que esse papo aqui vai poder agregar aí para muita gente. Cara, você que é um doutor, a gente sabe que você vive aí de uma forma aí com um propósito muito bonito, que você ama Uhum. muito o seu trabalho, você é Muito. um cara que conquista o coração aí de todo mundo por onde você passa, você é um cara que tem um brilho muito grande. Cara, a gente sabe que você forma fisioterapeutas aí pelo Brasil inteiro, você é um dos melhores doutores aí, um dos caras mais renomados do Brasil. E Obrigado. eu sei que nem sempre foi assim, né? Então, eu Não. gostaria que você contasse um pouco aí sobre a sua trajetória, sobre a sua biografia. Você que foi um cara que, meu, era destinado para ser jogador de ponta ali, você teve uma história sensacional, então conta um pouquinho pra gente aí sobre sua biografia e como que você entrou na fisioterapia posteriormente. Na verdade, né, você sabe muito bem, para quem não sabe, eu falei até para Fazer arrepiar a pele, meus irmão. amigos, a gente morou junto, né? Então você sabe bem da minha história, eu sei da sua, Sim. e, e não é por acaso que os nossos caminhos se cruzaram, que a sua história também me inspirou, né? Até aquele momento era uma história de muito mais superação que a minha, e, e eu também eu tenho certeza que eu pude te ajudar um pouquinho com alguns direcionamentos e o que eu já enxergava em você. Você era um dos poucos caras que eu escutava, né, na faculdade, assim. Eu sempre fui Então, rebelde, né, você tá ligado? sim, mas eu enxergava em você um potencial muito grande e graças a Deus você superou tudo que eu imaginava, né? Eu achava que você ia ficar no Brasil, ser um ator da Globo, assim, ou trabalhar como modelo no Brasil. Você passou tudo que eu imaginava. Não só com a sua imagem, né? Mas como empreender também, negócios e tudo mais. Mas falando um pouquinho da minha trajetória, eu acredito que talvez possa ajudar alguém que está vendo ou ouvindo o que a gente está conversando aqui, porque eu acho que a lição que eu tiro da minha vida, vendo agora por esse. Depois de 37 anos, 36, né, que eu tenho, vou fazer 37 em outubro. Eu acho que a maior lição é que, às vezes, você tem um sonho, é moldado para aquele sonho, e a vida te prega uma peça e você tem que construir outra, né? Então, você imagina, eu tinha, desde pequenininha, desde que eu tinha assim, 6 anos de idade, eu já jogava bem futebol. Não era mas eu jogava bem. E eu lembro que com 10 anos de idade, isso marcou muito a minha infância. Com 10 anos de idade, tinha um clube lá na minha cidade que você conhece, chama CPP, onde tinha os bairros do Havaí, tudo. Então, Uhum. tinha um clube lá que chamava CPP e tinha um campo, né? E todo final de semana, umas 6 horas, as pessoas que estavam nesse clube, eles, tipo, sem camisa, descalço, se reuniam e faziam futebol lá num campinho society. E eu ficava assistindo doido para entrar, né? E eu sempre falava pro meu pai, pai, vamos entrar. Aí meu pai entrava no mesmo time, aí meu pai falou assim, ele vai jogar. Não, ele é muito pequeno, você já se viu, vai machucar. Meu pai falou assim, eu sou o pai dele, deixa ele jogar. Eu entro aqui, ele fica lá na frente da banheira. E meu pai deixava na banheira e toda bola que ele pegava, ele lançava em mim. E eu fazia um monte de gol no meio dos grandes, né? E depois que acabava isso, meu pai adorava, porque depois que acabava tudo isso, as pessoas chegavam nele e falavam assim: "Ah, esse moleque aí, é certeza que é jogador. Não, você vai ficar rico, você vai ficar milionário, você vai ser pai do moleque, não sei o quê." E Já eu plantou a semente, canhoto, né, mano? é, e eu era canhoto, Canhoto, e você, marrento.
essa é uma diferença, né? Jogador canhoto, que sabia chutar, tal, que fintava, que eu não tinha medo dos grandes. Aí, por, pelo destino, né? Eu lembro que teve com 13 anos. Então, para resumir, eu escutava isso de todo mundo. A minha cidade, a minha região, eu falava, ó, em Rubinéia tem um moleque lá que ele é craque, em Rubinéia tem um moleque foda, em Rubinéia tem. Eu ficava escutando isso de todo mundo. E uma criança escutando isso, pô, não tem um De certa que o ego forma, não. levanta a É, confiança também, né? Você está muito. E recebendo uma eu, vitória diária, né? É uma afirmação ali, sim. né? E você percebeu isso, né? Porque isso moldou um pouco minha personalidade, porque eu não tinha medo de Ah, nada. então, um Tipo cara que você assim, consegue entrar em qualquer lugar, né? mudou a minha personalidade de timidez. Eu já, desde criança, eu entrava no jogo, tinha um jogo, Imponente. vai jogar com um time muito forte, não sei o quê, os caras de outro lugar, e eu achava que eu era mais que os caras, eu já entrava assim, e nem ligava, passava por cima, né? E aí, com 13 anos, teve um peneirão, que para quem não conhece, peneirão é quando uma cidade recebe um olheiro de um time e todas as crianças, adolescentes vão lá e tem 15 minutos para jogar, né? Uhum. E o cara fica olhando, aí depois ele vai separando e no final da tarde ele pega dois times que ele formou dos caras que ele mais gostou e faz um jogo e depois ele escolhe quem vai continuar ou vai viajar e tudo mais. E eu lembro que podia só moleque com 15 anos, de 15 para cima. E eu tinha 13, né? Uhum. Então eu sentei lá no meio dos caras de 15, Você já fez e um gato aí, lá? o gato ao contrário, porque todo mundo diminui a idade, né? Aí eu lembro que que o treinador falou assim: olha, tem alguma meia esquerda? Aí já tinha tido uns 3, 4 times já jogo, né? Aí né? Aí ele falou assim, olhou, viu que era muito pequeno, perto dos outros, né? Tem algum outro meia esquerda? Aí o cara levantou a mão assim. Aí ele falou assim, você é canhoto, né? Ele falou, não. Mas meia esquerda você não é canhoto? Aí ele apontou para mim, você é canhoto? Eu falei, sou. Aí ele falou assim, então pode treinar. Aí o povo do Robineia, da minha cidade, sabia que eu tinha 13 anos. Aí os caras Uhum. ficavam daqui mancada falando, é muito pequeno, não sei o quê. Eu lembro que a primeira bola que eu peguei, eu coloquei o cara na frente do gol. E pensa, um canhotinho mais pequenininho, perto dos outros. Pega a bola, dá uma limpada. Aí o treinador já, né? Aí saiu um escanteio e geralmente as pessoas batiam esse escanteio do meio do escanteio, não lá de trás. E você me conhece, eu sempre chutei bem, né? Eu peguei a bola Uhum. pequenininha e pus lá na bandeirinha. E bati o escanteio e Nossa, quase fiz o gol olímpico. Aí ele já nossa. falou assim, pode sair. Você não precisa mais. E deixou Já perto tá, dele. tá com Aí dó. aí no final, quando juntou os dois times, tinha cara de 18 anos, 17, e eu com 13. Um cara machucou e todo mundo que já tinha sido dispensado tinha ido embora. E eu tava de Uhum. chuteiro esperando ele falar comigo, né? Aí ele falou assim: não Uhum. tem mais ninguém, entra no lugar dele. Eu com 13 e os caras com 16, 17, 18. Eu recebi a bola, eu entrei e já me deram a bola. Aí eu fingi que todo mundo, pega, 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 aquele barulho, vai, toma a bola desse moleque. E os caras acharam que eu ia apavorar. Eu virei de costas, esperei o cara encostar e dei uma tipo de letra para trás, debaixo da perna do cara. Rodei o corpo. Não, aí foi. Só sei que, resumindo, Virou história. acabou, ele foi para minha casa. Ele nem falou com mais ninguém, foi para minha casa, sentou na sala da minha casa e falou assim para minha mãe, uma professora: olha, eu quero levar ele para Campinas. Eu só tenho um jogador de 13 anos alojado, o resto é tudo de. Mas o seu filho eu quero levar. A minha mãe falou: o quê? Ele é muito novo. Não, 13 não anos de precisa. idade. E eu não tinha. Tipo assim, a gente nunca foi rico, né? Pelo contrário, eu sou filho de professora, mas eu nunca faltou nada em casa. Então minha mãe tinha um sonho de eu estudar, tudo, né? Só que eu E comecei a aquela chorar parte quando ela falou. acadêmica também, né? Eu comecei a chorar, né? A hora que ela começou a falar: não, ele não vai. Aí eu lembro que ele foi embora, tá? E ele ligava insistentemente na minha casa para eu ir. 13 para 14 anos. Tá ouvindo? Porque tá ouvindo bem, tudo certo? Tá ouvindo bem? Porque tá cortando você, tá aparecendo load aqui. Mas,
Mas, resumindo, né? Eu fui para lá, dos 13 até os 19, eu fiquei jogando futebol, morando debaixo de arquibancada e tudo mais. E com 17 anos, foi o último clube que eu fui, que foi o Palmeiras. Aí no Palmeiras eu joguei 17, 18, com 19, na transição do profissional do júnior para o profissional, eu lembro muito bem que o pessoal estava discutindo para eu ser inscrito na antiga Copa Mercosul e tal, né? E eu estava imagina, um moleque de Rubiné, cara, eu vou jogar no profissional. Eu fiquei 2 anos assistindo o cara do profissional, né? Eu fiquei super empolgado. Aí eu lembro que o treinador era o Celso Roth, ele não gostava muito de garoto da base, né? E um diretor falou assim, ó, ou você coloca ele, ou eu vou levar ele para outro lugar, porque ele tem os avós têm descendência espanhola, ele vai ter passaporte. E eu fui para Santa Fé fazer meu passaporte. E eu fui numa quinta, era um feriado, e nesse feriado eu sofri um acidente super, super sério, né? E acabei fraturando aqui meu braço, né? Aqui, rádio una, húmero. Eu fraturei meu braço e comecei a não mexia mais minha mão, né? E foi num ano, Alan, que foi muito difícil para mim, porque foi um ano que o Palmeiras caiu para a segunda divisão, né? No outro ano ele jogou a Série B com todos Era um os ano que caras você que tinha jogavam. chance, né? Não, com todos os caras que jogavam comigo no profissional, né? Então eu em casa com a cabeça inchada, que eu machuquei a cabeça, tudo, com o braço sem mexer, com a mão parada assim, eu vendo os caras jogar. Imagina o trauma, eu falei assim, ó, eu E é o lutei, negócio da infância também, né, irmão? Você tá ali com putz, 13 a anos de vida, idade, tipo, saiu da sua zona de conforto, era uma criança, foi morar sozinho. Aí é, tem toda a expectativa, né? Tipo, não é um ano aquilo ali, é é, uma vida, né, Bruno? é uma vida. Aí eu sofri esse acidente, fiquei, o acidente foi muito sério, a pessoa que estava dirigindo faleceu, é, teve envolvimento de muitas outras coisas, eu fui acusado porque eu era maior, mas eu nunca, não bebia nada de bebida alcoólica, e o menino era menor no carro, e ele dirigia o carro, então o menor nunca tem culpa, e virou um regaço de justiça, e isso tudo foi somatizando ao fim do meu sonho. Uhum. E eu fui fazendo muita fisioterapia, os médicos falavam que eu não ia voltar a mexer minha mão. Falei, cara, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a aprender a escrever com a esquerda, e fazendo a fisioterapia eu comecei a gostar, falar, putz, isso aqui é legal, né? E mesmo assim, depois que eu ainda não mexia meu braço, a minha mão eu jogava com uma tala, né? Eu falei assim, aí o mesmo empresário me ofereceu para eu tentar a voltar a jogar futebol. Eu voltei, fui para um clube chamado Santo André, e no Santo André, quando estava montando o time ainda, eu já tinha passado por todas as etapas. Na quinta-feira, na sexta-feira, a inscrição para a Taça São Paulo, que eu ia poder jogar meu último ano de taça. Aí eu quebrei no mesmo lugar aqui, um pouquinho para cima. Aí Nossa, minha aí mãe é me ligou mais uma derrubada, né? aí minha mãe ligou e falou assim: esquece, você vai estudar. Aí eu falei assim, cara, vou fazer o quê? Meu irmão já fazia físio, eu tinha gostado, falei, vou fazer físio. Eu fiz o vestibular sem escrever. E o Na, Léo também sempre foi um cara que te inspirou bastante, né? Você muito, muito. sempre. Meu irmão, ele, na verdade, eu fiz por causa dele, né? Uhum. Né? O tempo que eu fiz fisioterapia foi bom para eu entender tudo, mas eu fiz por causa dele, por ver a paixão no olhar dele falando da fisioterapia e tal. Eu fiz por causa dele. E depois que eu entrei na faculdade, a minha mãe sempre cobrou da gente não tirar. Eu nunca peguei exame, né? Porque minha Uhum. mãe ficava em cima. Por mais que você via eu festar, curtir a faculdade, Aloprava bastante, mas você era um cara sério. Eu lembro que é, a gente já teve várias discussões ali na nossa república, e você falava para mim,
você falava Uhum. pra mim, falou assim, porra, eu gosto de você pra caramba, moleque. Você pode zoar, pode fazer o que for, dar o regaço, mas na hora de estudar é hora de estudar, né? Você tem que levar a É, sério a faculdade, você tá aqui, você não tá perdendo tempo. E exatamente. era, você pensava de uma forma diferente. E era um negócio meio inconvencional, né? Porque você sempre foi um cara descolado, se Uhum. desenrolava com todo mundo, mas você é tipo um bagre ensaboado, né? Você entra em qualquer lugar, Sim, aí tá o molecada lá, tá tão meio, né, curtindo demais a vida, você curte, mas você voltava e você estudava de verdade, né? sim, Então você sim, me inspirou bastante nessa época aí também. sim. Ó, Alan, e eu falo assim, eu com certeza eu posso falar com tranquilidade isso. Eu não imaginava viver o que eu vivo hoje, né? Eu sabia Uhum, que eu não tinha uma oportunidade assim, que tem muita gente que faz uma faculdade e não gosta, eu vou mudar. Eu sabia que uhum, minha mãe não tinha essas condições, então se eu entrasse e falasse, cara, não é isso que eu quero, eu não tinha outra chance. Eu tinha que terminar aquela faculdade, né? uhum, E aí eu entrei, comecei a fazer o primeiro, segundo ano. Aí no meu segundo ano, meu irmão começou a fazer osteopatia, que é essa especialidade que eu sou hoje. uhum, E, e naquela época podia fazer ainda na faculdade, tudo, né? E eu vi uma palestra do dono do IDOT hoje, e aquilo me seduziu, porque eu vi um colega jogador de salão, de futsal, viver 6 meses com dor, e o Zezé atendeu ele uma vez, e ele jogou. Eu falei, uhum, pai, eu quero isso aqui para mim. Porque uhum, eu acho que, não sei se é em todas as profissões, né, Alan? Mas eu tinha, de um lado, o professor falando que, muitos professores da minha faculdade, falando que o fisioterapeuta vai passar fome, que manicure ganha mais que fisioterapeuta, que tem fisioterapeuta cobrando R$ 3 a sessão, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, você ia aprender aquilo e depois você ouvia o professor falar isso. É uma discrepância enorme, né? Não, Só que e eu tive imagina as. só a pessoa que mora fora, que pagava a faculdade, que tinha que viver lá, porra, não cobria os custos, cara. E já é uma crença, né, que o próprio professor te impõe ali, né? Exatamente. E aí eu tinha ele de um lado, eu acho que em toda profissão tem, eu tinha o Zezé de outro, que era uma inspiração assim, olha, ele, esse cara, ele é reconhecido profissionalmente por todos os profissionais de uma grande cidade, que é Prudente, e Uhum, ele também, além disso, ele ajuda muitas pessoas e de maneira rápida. uhum, Eu tinha essas duas bases, assim. Primeiro, o reconhecimento, né? Que para você ser reconhecido, você tem que, consequentemente, ajudar as pessoas. Não tem uhum, como você, na área da saúde, ser reconhecido sem ajudar os outros. com E certeza. depois, por fim, o reconhecimento profissional, ajudar as pessoas. Vem Resultado, né? o último que não é menos importante, que é a parte financeira. Você vai receber pelos seus serviços, né? E eu vi uma discrepância muito grande do fisioterapeuta para o osteopata. E isso me direcionou. Então eu falei assim, eu pensava assim, o que esse cara fez, né? Para ele chegar assim. Então, ele, na verdade, até hoje é a minha maior inspiração de ver o que ele fez, de, tanto profissional como pessoal, porque você sabe, né? Essa maneira que a gente tem de facilidade de conversar, de se relacionar com as pessoas, abre muitas oportunidades, né? Uhum, Não foi à toa que depois que eu terminei a faculdade, simultaneamente com o curso dele, ele me convidou para vir para Presidente Prudente. E essa vinda ela foi uma chavinha assim que mudou a minha vida, porque olha só, eu vim de uma família, minha mãe não tinha carro, né? Os meus amigos, tudo da minha idade, da minha cidade, pegava o carro, ia para Santa Fé de carro, e eu era o único da turma que não tinha carro. E eu passei a faculdade inteira sem carro, você sabe, a pé mesmo. uhum, Nem motinha, nem bis, nada, a pé. E quando eu terminei a faculdade, eu tinha a possibilidade, eu lembro, de tentar trabalhar no posto de saúde de Santa Fé, de Rubinéia, e no posto de saúde à tarde de Santa Clara, que é uma cidade tudo próximo ali. uhum. Falei, cara, eu vou trabalhar com a base, né, o teto, o início, era um salário
muito baixo, mas o que eu pensava? Eu consigo pagar a parcela de um carro. Olha, eu pensava nisso, porque o trauma, às vezes você carrega um trauma de um conflito emocional que você viveu de desvalorização, de você ver todo mundo ter e você não ter, roupas, tênis e tudo mais. Eu ficava pensando, aí eu tive essa conversa com o Zezé. Ele falou assim, Zé, eu prometo para você, eu não posso te prometer salário, mas se você ficar aqui, entrar comigo nas consultas para aprender como um osteopata trabalha, depois que você entender tudo isso, a dinâmica de um consultório, como você fala com os pacientes, aí você está apto para abrir seu consultório em qualquer lugar do Brasil. Só que você não vai ganhar nada para isso. Aí eu pensava, eu tinha essa oportunidade de trabalhar e tinha uma outra coisa que não ia me dar nada. E a sorte que eu tenho uma mãe visionária, né? Aí eu liguei para minha mãe, eu tava indo para Maringá, passei em Prudente, liguei para minha mãe, falei, mãe, visitar uma amiga em Maringá, falei, mãe, o Zezé me chamou para ficar aqui. E só que você sabe, eu não vou ganhar nada, como é que eu vou pagar meu aluguel, né? E para mim, cara, vou terminar de formar, vou ficar pedindo dinheiro para minha mãe, né? Aí minha mãe falou assim, pode ficar. Você não precisa nem vir aqui, eu vou mandar a tua roupa e você já fica morando com o Gui, que era outro cara dos humildes que morava em Prudente. E foi assim que aconteceu. Aí eu vim para cá, fiquei 1 ano e meio sem ganhar nada, ia a pé para a clínica, que é uma distância de uns 2 quilômetros, voltava para almoçar mais 2 quilômetros, depois voltava de novo para a clínica à tarde, tudo a pé, no sol quente, suado. E eu chegava e ia ver o Zezé trabalhar e eu fui aprendendo muito com isso, né? Eu lembro que o meu primeiro paciente não foi uma resolução de um paciente com labirintite, que fazia 3 anos que ele não melhorava e tudo, e ele melhorou na segunda consulta, ele não tinha mais. Cara, eu fiquei, sabe, nem era pelo dinheiro, né? Mas eu fiquei, cara, consegui ajudar um cara que foi em tudo quanto é médico, 3 anos sem. Aí eu falei assim, não, a sensação que você tem, eu nunca usei droga nenhuma, né? Mas eu acho que vai se assemelhar muito com o uso de qualquer entorpecente aí, porque o prazer é tão grande, cara, que você fica, putz, valeu a pena eu ter estudado, valeu a pena. E aí as coisas foram acontecendo, eu comecei a dar aula, eu comecei a viajar o país para dar aula, para ensinar outras pessoas, porque o Zezé começou a ver que eu tinha potencial para falar, para dar aula, didática e tudo. E as coisas foram acontecendo, acontecendo. E eu sempre falo assim, para quem tem boa intenção, as coisas prosperam para o bem, né? Você não sabe como, mas Concordo abriu contigo, uma irmão. porta. Você abriu uma porta. Você talvez As você fale coisas assim, putz, acontecem, né? A vida pode é, te colocar de joelho, mas sempre vai colocar alguém para te dar um conselho, ou para te dar sempre, uma cara. força, ou Uhum, e o cara que corre pelo lado do bem, ele sempre vai ter um lugar onde ficar, um prato para exatamente, comer, não vai exatamente. Isso eu faltar tenho nada. certeza. Isso eu tenho certeza. E as pessoas o que me fazia mal, que demorou, que hoje eu tenho um entendimento melhor da vida e tudo mais, eu lembro que a minha trajetória profissional, ela sempre foi gradativa para cima, né? Mas eu lembro que o que me fazia mal, Uhum. mesmo eu vendo a minha ascensão, percebendo a ascensão, o que me fazia mal eram as comparações que eu fazia com outros colegas, sabe? Tipo, como se assim, o Uhum. colega está na minha frente, oh, mas o cara começou primeiro que eu, tal. Eu me comparava, eu ainda não cheguei, eu ainda não tenho o que ele tem. Ainda aquela coisa de cidade do interior, de tudo que você não teve, de desvalorização, não sei o quê, você ficava isso na tua cabeça e eu me comparava, eu ficava meio deprê, aí apareceu um anjo na minha vida logo no início de eu estar aqui por dentro, que é a minha esposa, que vem de Uhum. uma família muito estruturada, né? Que falou assim, ela me colocava no chão, falou, acorda, olha, Nossa, você ela é tem muito gente boa, ela é uma pessoa é, bem centrada mesmo. muito, muito. Ela, pai, mãe, é muito centrada. Então, e assim, ela tem, eu tenho uma música
no meio clichê do Luan Santana chama Moça Chique. Depois você escuta ela. Vou escutar. Ela é muito parecido com a nossa história, porque eu cheguei em Prudente, passou um pouquinho, a gente começou a namorar, né? E ela, numa família financeiramente muito estruturada, vivendo num condomínio, tipo assim, tudo que você imaginar de uma princesa ela sabe? E aí pega um cara igual eu, né? Assim, Goleiro, assim, ex-goleiro. às vezes deslumbrado com algumas coisas da vida, tal, por essa ascensão, mas eu lembro que eu não tinha carro quando a gente começou a namorar. Cara, ela passava todo dia na frente da minha casa. Depois que a gente começou, eu fiquei 2 anos andando a pé, mas ela passava, me pegava, levava para a clínica. Se desse tempo que ela fazia especialização, ela passava, me pegava de volta, levava para lá. E eu não recebia, quase não ganhava nada, né, Ala? Era mais estágio. Aí eu lembro que a gente ia almoçar, jantar em uma pizzaria renomada aqui, que é cara pra caramba. A gente ia jantar, ela pegava e colocava dinheiro dela no meu bolso. Que ela recebia Nossa, da que firmeza a mulher, né, mano? ela recebia Fazia da de tudo pra te patrocinar, te colocar pra cima, né, mano? ela Isso é recebia muito da foda. foda, foda. Eu sou eu tenho pilares, né, que me sustentam e que eu tenho uma base, né? Que se você tirar qualquer um deles, eu vou se eu não cair, eu vou chegar bem perto de cair. Que é a Uhum, minha mãe, a Gabi e o Zezé, né? uhum. São essas 3 pessoas aí que acreditaram muito em mim. E a Gabi fazia isso, colocava dinheiro no meu bolso. Eu falava assim, eu não vou poder ir. Já, você acha que eu vou comer nessa pizzaria? Ala, a gente namorou, é uma história muito engraçada. A gente começou a namorar no inverno, eu só tinha uma blusa de frio. Em vez de ser uma blusa de frio, uma jaqueta jeans, você que entende de moda, né? Que você pode, alguma coisa preta, eu tinha uma blusa de lã vermelha. A única Uhum. blusa de sair que eu tinha era essa. E toda vez que ela passava pra gente sair, ela devia me olhar e falar assim: putz, você só tem essa blusa? E eu torcia para fazer um calor para eu pôr a camiseta. E eu só com a blusa vermelha, com a blusa vermelha. Aí, a primeira vez que eu atendi um paciente que ele me pagou, eu tive que pagar a porcentagem da clínica, sobrou R$ 60. Eu peguei e fui na Renner e falei assim, vou comprar uma jaqueta, né? Uma jaqueta jeans, ou escura ou jeans clássica, aí qualquer coisa que eu pôr por baixo tá legal, né? Porque eu sempre gostei de me vestir bem também. Eu só não tinha dinheiro. Aí fui na Renner com R$ 60 contado. Aí falei, putz, achei a jaqueta. Essa jaqueta aqui, moça, essa jaqueta aqui, ela é R$ 59,90 mesmo? É R$ 59,90. Então eu quero uma. Você vê uma G pra mim? Ela foi lá e falou assim, moço, não tem G, só tem M. Falei, puta merda. Deixa eu experimentar a M. Peguei a M, experimentei, mas ficou no limite, assim, no limite da calça. Certinho. Falei, não, dá pra usar, tá certo? Aqui tá certo. A empregada lavou, ela parou aqui. Aí, tipo assim, sobrava tanto assim da camiseta, sabe? A primeira vez que ela. Aí eu falei assim, vou tentar sair com ela. A hora que eu desci a escada, que ela me viu, ela falou assim: onde você vai com essa roupa? Caralho, velho. E era tipo assim, essas dificuldades muito grandes, Nossa, sabe? mano. E ela. Não, e é um negócio é casca, né? Porque você falar hoje, tipo, é engraçado, mas, irmão, ficar um ano e pouco nessa situação de, tipo, ter aquela esperança, né? Igual você já sabia que o Zezé era um cara visionário, mas dependia Ah, muito mais de você do que dele, né? Tipo, você estava exposto à sim. oportunidade ali. Uhum, E já não é disso também, né? Tipo, já vem uma base que você teve, né? De ter saído de uhum, casa cedo, ter sim. exposto a outras adversidades cedo, né? Então, o É, cara não. realmente tem que ter uma inteligência emocional muito grande, né? Para uma situação dessa, né? Nossa, ali era de contar dinheiro, não de contar bife. Eu não pedia dá 1 quilo de bife, eu pedia sete bife, Uhum. cortado bem fininho. Um bife. Tudo era nesse nível.
Porque a minha mãe já tava pagando a faculdade da minha irmã, eu tava pagando meu aluguel. Eu não queria pedir dinheiro, sabe? Eu sabia que ela ia me dar, mas eu não queria. Eu falei assim, pô, ela já tá me dando muito. Acabei minha faculdade, tá pagando tudo que eu vivo aqui. E eu sei que ela não tem. Ela vai me dar, ela vai se endividar para me dar. Mas eu sei que ela não tem, sabe? E Nossa, que foda, hoje, né? Muito bom também, né, ter uma estrutura dessa, né? De é, gente que nos apoia, né, cara? o Alan, hoje o que mais me faz refletir é assim. E eu acho que isso você vai começar a refletir também na hora que você tiver teus guri. É que o fato da gente não ter, eu tenho certeza que comigo foi isso. O fato de eu não ter muitas coisas me fez chegar onde eu estou hoje, né? Com certeza. E, e, e às vezes eu fico pensando muito nisso, tipo assim, será que eu tenho que dar? Porque tem hora que a Gabi me coloca no chão para falar assim, olha, você não precisa, isso é um conflito teu. Então, eu lembro de eu não ter dinheiro para comprar chuteira, eu jogar com chuteira furada, tudo. Então, eu quero dar para meu filho 10 chuteiras, entendeu? Para massagear o meu ego. E foi o fato de eu não ter que fez eu chegar onde eu tô. Então, até que Uhum. ponto você tem que dar? E você fica nessa luta, sabe? Assim, até onde eu tenho que entregar? Porque se eu entregar demais, eu era o cara assim, se minha mãe fosse bem de situação, cara, você vai sair de Santa Fé para quê? Um cara de 23, Verdade. 24 anos, com um carro Cara, em eu falo Santa muito Fé. isso. Eu falo muito isso. Tipo, se você não. A questão de funcionalidade, né? Eu, por ter também crescido numa vida, numa uma situação meio que disfuncional, pelo meu pai ter falecido logo cedo, cara, eu acabei, de certa forma, assim, criando uma filosofia de vida meio que, tipo, velho, eu sei que tudo pode acontecer do dia para noite, então eu vou viver a vida de forma intensa, vou seguir meus sonhos e vou atrás das paradas, tá ligado? Tipo assim, nada Uhum. mais importa do que, com certeza, importa a minha família, importam as pessoas que estão à minha volta, mas eu tenho que fazer o que realmente me faz feliz naquele momento, né? E eu fico muito contente de escutar isso de você, porque são histórias que, que são muito semelhantes, né? Uhum. A gente tinha tudo para não estar vivendo o que a gente viveu hoje. E às vezes, Verdade. hoje a rede social, ela faz muito isso, né? Ela tem um lado pejorativo que está muito exposto hoje a julgamento e críticas. As pessoas por trás do celular escrevem o que quiser, né? Te julgam. Só que tem um lado também, Alan, que você acaba inspirando muitas pessoas, né? Se você expõe a tua vida, as suas dificuldades, às vezes uma pessoa está começando lá do mesmo jeito que eu comecei e fala assim, pô, esse cara conseguiu, esse Com cara e certeza. não precisa ser da mesma profissão, né? Pode ser pode ser você, por exemplo, fez faculdade, depois foi ser modelo, agora você empreende, agora você faz comercial, faz um monte de coisa, fala um monte de idioma, está fora do país. Pô, esse cara conseguiu. E olha a história de vida dele, perdeu o pai cedo, foi estudar em Santa Fé, no interior, Trampava de garçom, né? De barman, trabalhou fazia de mó correria da putz, porra. cara. Então, eu fico E doido esse quando. negócio de cidade pequena era foda, né? Porque, tipo, já tinha vários momentos assim que o pessoal. Já teve vezes o cara falou assim: você vai na minha formatura? Eu falei assim: pô, vou sim. Então eu vou te dar o convite. Eu não, pode ficar tranquilo que eu vou trabalhar de garçom, pô. Então, E eu tava um pouco me fudendo, mano. Eu falei assim, não, esse negócio você é da. um. Não, eu entrei naquela Matrix ali de Santa Fé, eu falei, caralho, 25 mil habitantes. Eu via que aquela molecada, os caras quebrados, aí gastavam um puta dinheiro pra comprar uma calça da Ópera Rock. Eu falei, mano, eu não entendo, velho, o que esse povo tá vivendo, brother? E eu, tipo assim, eu era o cara, tipo, era uma Isso ovelha aí, negra, né, de você todo era mundo, foda né? mesmo. Tipo, eu tava Você era pouco me foda. E fudendo. na verdade, na verdade, a gente tinha que aprender com você, né? Isso é um Na hora ego de que te dançar, tira. de zoar, eu não tinha ego, né, pra fazer as paradas, né? De É, me passar por não, idiota, né? Sei lá. e isso daí e isso de você querer mostrar o que você não é, te tira muito de uma trajetória que você poderia traçar muito bonita, né? Pô, o cara, você sabe que o cara. Eu conheço o cara de Santa Fé, por exemplo, quando você, eu conheço, sei que a família do cara.
por exemplo, minha mãe é professora, meu pai é funcionário público, não faz sentido eu gastar R$ 400 numa calça. Não faz Sim, não sentido. faz. Porque qualquer pessoa que me conhece vai falar assim, Mano, e hoje, com vou a minha falar pra evolução, você, é um 400 idiota. reais hoje, 400 reais, mano, eu acho que deveria, tipo, sei lá, equivalente a uns 1.500 reais no passado, cara. É, E a é, molecada é. usava. Usava. Aí você sabia que era uma Tá doido. família humilde. Você, cara, você não quer impressionar quem? Tipo assim, se eu fosse uma mulher, apesar que tem mulher que faz isso também lá, né? Mas se eu fosse uma mulher, você quer impressionar usando roupa cara? Hoje eu quero impressionar, você já sabe investir seu dinheiro. Se desde aquela época, você sabia, se você soubesse investir seu dinheiro desde aquela época, hoje você estava rico, né? Em vez de você ficar comprando isso aí, e eu muitas vezes, olha, eu era contaminado por isso. Porque eu via meus Sim, amigos claro, é tudo com, normal, é o ambiente, né, cara? eu via meus amigos tudo com coisa boa, eu falei, putz, cara, eu não tenho. Aí a opção que a gente tinha era pegar os tênis do Bahia, lembra? Pegar Ah, sim, sim. os tênis de molinha Inclusive, falsificado. depois eu peguei com eles o esquema lá e eu que tava Sim, vendendo lá em São eu, Paulo, lá, pô. Vendia é, agasalho, vendia moletom pra vendi. galera. Era isso aí, você vivia uma coisa que você não é. Cara, eu quero tanto passar isso Aí tinha pro. o mercado, né? Aí a demanda, né, brother? Tipo, E eu quero passar isso tanto pros meus filhos, sabe? Cara, esquece isso aí, corta esse aí a caminho, não questão do perde filho, tempo, brother. não A perde questão, tempo com isso. a Não questão perde de tempo com filho. isso. Eu não posso falar como pai agora, mas eu posso falar como filho e pela pouca experiência que eu tenho com comportamento humano. A mulher, a criança, a menina, no caso, ela necessita de segurança, ela tem que se sentir segura. E o menino, ele tem que se sentir confiante, entendeu? Uhum, Se a gente dá confiança para o nosso filho, fala, meu, vai com tudo e tal, e dá realmente, eu digo, eu tô falando como filho, tá? O que eu sim. queria era a atenção da minha família. O que eu queria era a confiança dos meus pais. Você tá Uhum, entendendo? Foda-se se eu tô debaixo da ponte, foda-se. Mano, daria qualquer coisa pra estar do lado dos meus pais, tá ligado? E tem muita gente que acaba realmente fazendo o que você falou, né? Tipo, às vezes o cara cata e assim, vou investir, vou dar o que meu filho não teve, né? No final das contas, velho, a gente tá criando uma criatura ali e na grande maioria das vezes, né, a própria criatura ela supera quem foi o criador, né? Então, eu exatamente, acho eu que isso quero é muito normal, porque isso. é um ciclo, né, cara? Uhum, Tipo, eu tava analisando, teve um dia, foi o que, umas 2 semanas atrás, Zé, cara, eu fiz um exercício, cara, que eu comecei a chorar igual criança, você não tem noção. Eu fiz umas perguntas para minha mãe, falei assim, mãe, quais eram os seus sonhos, quais foram os sonhos que você não realizou na vida? Minha mãe falou, olha que coisa simples, irmão. Para mim, foi assim, brother, eu chorei, sério, ficou uns 30 minutos chorando. Minha mãe falou assim, filho, meus sonhos eram aprender a andar de bicicleta, aprender a nadar, coisas que eu não fiz, uhum, viajar, que era um sonho, tipo, a gente cresceu, graças a Deus, nós tivemos experiências de viagem, assim, dentro do Brasil, assim, mas indo para o uhum. interior, para praia, e falar inglês, cara. E além disso, também ser professora de educação física. Então, cara, eu de certa forma, eu zerei a vida, cara. Hoje, se eu Uhum. fosse, tipo assim, se eu morresse hoje, cara, eu já teria dado uma felicidade muito grande para os meus pais e para minha mãe, né, no caso. Porque, por exemplo, Uhum. era sonho do meu pai eu ter viajado, era sonho da minha mãe nadar. Então, eu honrei minha família. Hoje eu estou disposto a honrar meus próprios sonhos, entendeu? Pô, é um exercício Então, legal que foi, eu quero foi tipo, fazer foi também. libertador, brother. Foi libertador. Uhum. Porque analisar e falar, Uhum. caralho, velho, o sonho da minha mãe é andar de bicicleta. Ela não aprendeu a andar de bicicleta. Meu sonho, o Uhum. sonho dela é falar inglês. Hoje eu falo 4 idiomas, entendeu? Então, é, cara, é muito bom, né, essa questão de vida, assim, de ver Putz, a. esse exercício eu E nunca a, fiz, e a eu vou gente fazer. quer. E eu, porra, não vejo a hora também de dar meu máximo ali para meus filhos e criar a nossa família logo. Esse é um sonho teu? Sim, claro, porra. Eu, por não Porque, ter olha, crescido sem pai, eu eu cheguei, quero ter 7 filhos, velho. olha, eu Quero ser o cheguei, melhor pai do mundo, velho. e você vai Eu ser, vou eu tenho dar o meu certeza melhor, brother. absoluta. Vou dar o Não, eu meu tenho certeza melhor. absoluta. Olha, eu fico pensando assim
de você pensar nos seus sonhos hoje, né? Eu não tenho sonho. Cara, você chega num nível que assim, eu não tenho mais sonho material, Ah, sim. sabe? Tipo assim, agora a gente está pensando em construir uma casa, que vamos construir, tá? Eu tenho vontade, mas eu falo assim, as coisas tão simples é o que você sente falta hoje. Então, passar uma tarde com o teu filho, passar, tipo, viajar com a tua família, independente do lugar, Momentos, né, irmão? independente do lugar, você tá com as pessoas certas, sabe? Hoje eu posso viajar para onde eu quiser, mas eu sinto falta de sentar na cadeira de fio na frente da casa da minha avó, que tem 60 metros quadrados, sabe? E que Tomando tereré lá. você vai comer cana, descascar a cana, chupar mexerica ali o que faz sentido para mim é isso. E ainda bem que eu cheguei nisso, eu acredito que ainda é cedo, sabe? Cedo, com certeza. Porque tem gente que acorda para a vida, cara, já vai estar perto de morrer, sabe? De valorizar momentos e não coisas, né? Com certeza. E por mais que a gente ainda vive, né? Eu vou falar para você que eu não tenho um pouco de, como é que fala? Ambição. Ambição. Ah, Eu eu acho que é tenho normal ambição. ter ambição, né, cara? É, Ambição é incrível, né? O cara tem uhum, que ter ambição para viver. A gente tem que é, ter o progresso. Eu acho que, eu acho que isso é fundamental para a nossa vida. O que não pode se ter é ganância, né, cara? é, Ganância é uma coisa negativa. Ganância é você está fazendo uhum, coisas negativas para eu, alcançar determinados resultados, né? eu tenho projetos profissionais, pessoais, tudo. Mas o sonho de realizar mesmo, você fala assim, se você perguntar para mim qual que é o meu sonho, é aproveitar minha família. Ah, isso é É muito lindo, cara. aproveitar de inúmeras formas. Eu quero aproveitar minha família. Eu quero trabalhar num lugar que não trabalho hoje, que em 10 minutos de carro, eu saio do meu consultório, estou na minha casa, eu consigo almoçar por exemplo, hoje eu fiz um stories disso, eu almoçar, descer com meu filho no jardim aqui e ficar lá com ele Isso uma não tem hora preço, depois né, do bro? almoço. Eu quero isso. Eu já vivo um sonho, né? Eu já Cara, vivo e esse deixa eu sonho. te perguntar uma coisa, tá? Igual, tanto eu quanto você, a gente estava falando do nosso passado, né? Do quanto que a gente conseguiu, né? Superar determinadas barreiras. E você, como a entrevista é bem focada em você, né? Essa conversa, Uhum. eu gostaria de falar o que você poderia dar de dica para essas pessoas, porque existem outras pessoas, por exemplo, que estão tomando um baque agora por essa questão do coronavírus, né? Existem pessoas que talvez já tiveram alguns problemas anteriores, né, no passado, com algumas coisas, né? Mas hoje, por conta dessa situação específica, elas talvez estão paralisadas, estão carentes, estão mal. O que você indicaria para uma pessoa dessa? O que você falaria? Qual que seria o conselho de acordo com sua experiência? O Alan, o que eu posso falar assim, com grande tranquilidade a respeito disso, às vezes você vive uma realidade para as pessoas que estão tendo esse baque. Às vezes você vive uma realidade e você está triste, você está porque você está quebrando, porque sua empresa não está indo para frente, você lutou a vida inteira para isso e, e você se vê tendo que se reinventar e reinventar um novo trabalho, reinventar uma nova maneira de ver a vida, de valorizar algumas outras coisas que você não valorizava antes. E talvez o novo é a tua melhor opção. Eu sou prova disso. Hoje, se você falar assim para mim, Zé, você tem a possibilidade de jogar num grande clube do país, tá? Ganhar meio milhão por mês, ou você tem a possibilidade de viver o que você vive hoje. Eu não troco. Mas eu falo isso com muita tranquilidade. Eu tenho a oportunidade de conviver com atletas de alta performance, né? Uhum. Mas eu não troco, cara, de jeito nenhum, porque eu me vejo hoje fazendo isso até ficar velhinho, ajudando as pessoas, tirando dor das pessoas, ajudando um bebê. E esse é o meu propósito. Deus
Você, o seu propósito é esse, eu vou tirar isso, sempre foi esse, eu te fiz para isso, porque isso me alimenta a alma, sabe? Eu fico Uhum. contente de, muito mais do que fazer um gol, que quando eu vou assistir jogo no estádio, eu falei, pô, nossa, eu faria, eu consigo. Como é que é essa sensação de fazer um gol tal? Lógico que deve ser muito boa, mas hoje faz muito mais sentido, por exemplo, vou dar um exemplo de um paciente que eu atendi recentemente, um senhor de 90 anos, que ele vivia com zumbido há 12 anos, né? Nossa. E, o zum, e eu fiz o tratamento dele, mas na quarta consulta, porque ele tinha um zumbido que é somatosensorial, que é mais fácil de tratar, que tinha correlação com tensão do pescoço e tudo, dos músculos do pescoço, e ele nunca tinha feito nenhum tratamento para essa tensão que ele tinha no pescoço. E durante as técnicas, teve uma hora que eu fiz uma técnica no pescoço dele, ele falou assim, parou. Eu falei assim, parou o teu zumbido? Ele parou. E eu continuei até eu terminar a técnica. E ele retornou essa semana e falou assim, olha, com o olho todo, você vê que é um senhor italiano, com o olho claro, assim, rígido, sabe? Imagina que esse cara passou com o O olho cara tá todo, sofrendo pra caralho. e com o olho todo lacrimejando, sabe? Falou assim, olha, eu não sei o que fazer para te agradecer. Cara, se você, por exemplo, meu propósito é de ajudar, eu me vi ajudando as pessoas. Se você tem esse propósito, isso para você é um gol na final da Copa do Mundo. Talvez alguém que está assistindo que não tem esse, fale assim, não, eu prefiro fazer um gol na final da Copa. Só que o teu propósito é outro, o meu é esse. E você, às vezes, a pessoa que está se perdendo um negócio, talvez você não encontrou o seu propósito ainda. Você não tem uma felicidade plena, porque você não está fazendo muita coisa que. Talvez você nem sabe o que você gosta. Que eu nem sabia que eu ia gostar disso. Eu achei que eu só ia ser jogador. Entendeu? Uhum. Incrível, velho. Incrível de verdade. Não tem. É um negócio muito gratificante, né? Isso daí, né? Você poder mudar a vida de uma pessoa ali, e, cara, tantos anos É. assim, a pessoa passando perrengue. E outra coisa também, né? Tipo, você é um cara, igual o pessoal que tá escutando aqui, hoje ele tá falando como ser humano, né? Não tá falando como profissional, porque como profissional É. ele é quase um deus na área dele. E vou falar aí para vocês, rapaziada, teve uma vez o Zé, ele sempre ele sempre me ajuda aí com algumas questões aí. Teve uma Aham. vez, acho que foi em 2012, 2013. Você lembra dessa, Zé? Nossa, minha Lembro. Você esposa, velho, caiu, né? eu caí, eu fiz um tombo besta lá de skate lá, igual, imagina, né? A gente tá tanto tempo sem andar de skate, vai lá, acha que é molecão novo de novo. E aí eu até Aham. mostrei um vídeo para ele do o meu braço, cara. O meu braço ele aparentemente, né, tinha quebrado. E aí eu tinha o vídeo e tal. E, cara, na hora, meu braço ficou inchado, ficou preto. E eu fiquei com muito medo. Falei, putz, eu vou ter que amputar o braço. Eu fui em 3 hospitais diferentes. Os caras fizeram raio-x, ressonância, ninguém sabia o que era. Queriam me deixar internado. Minha esposa estava mal e a gente tendo que desenrolar no chinês. Eu gastei acho que uns US$ 3.500. E aí o Zé falou para mim, assim, ô irmão, cara, você teve muita sorte, né? Você quebrou o epicôndilo ali, né? Só de Aham. vendo aqui, você quebrou o Aham. epicôndilo e não vai dar nada, fica tranquilo que esse braço tá preto aí e logo vai se curar. Porra, nunca mais foi o mesmo, né? Tipo, Sim. mas aquele susto ali que eu passei foi foda. E se não fosse E você você sabe ali, que já você pode pensou eu ter contar comigo. ficado. Já pensou se eu tivesse ficado lá, velho? Ficado internado no hospital pra Então, nada, velho. eu imagino como é que é. Eu acho que aí nem tem osteopatia, né? Ela começou a chegar a primeira escola agora, se eu não me engano, que eu vi numa rede social que tem uma cidade da China que está tendo a primeira formação de uma Ah, turma. legal. Eu Cara, vi eles aí. são, eles são bem avançados, assim, em questões de terapias mais holísticas, assim, de. Aham. Mais holísticas não, acho que terapia já. A osteopatia já é holística, mas tem um avanço muito grande com a questão de medicina chinesa, né, cara? Eu acho que o Ocidente está entrando nessa pegada agora, está pegando esse Uhum. hype, porque tem muita coisa interessante aqui, tem uma cultura muito forte com isso. Contudo, velho, na questão de hospital, igual eu amo a China demais, de paixão, mas tudo que é relacionado a essas coisas mais de saúde, assim, principalmente quando você vai em um hospital, é algo que você tem que prestar muita atenção. Principalmente quando você
é estrangeiro e tal. A gente sabe que, até em questões no Brasil, né, eu não estou acusando ninguém, mas a gente sabe que em determinados locais, principalmente lugares privados, às vezes você faz exames que você não precisa fazer, às vezes você tem que fazer consultas que você não precisa, né, cara? Aham. Mas, irmão, queria te fazer mais duas perguntas. A primeira, eu acho que você respondeu grande parte dessas questões aí, mas gostaria que você realmente descrevesse para mim. O que é felicidade para você, meu irmão? Hoje, felicidade é estar com a minha família. Vou resumir. Felicidade é quando meu filho dá uma gargalhada para mim. Massa. Você vai. Se você resumir felicidade, você fala assim: qual é o seu nível máximo de felicidade? Na hora que eu chego em casa de carro, ele está na frente Nossa, assim, mano. ele tem 8 meses. Né? Eu chego em casa, a hora que eu saio do carro e eu olho para ele, ele dá uma gargalhada e você fala assim: cara, olha para o mundo que Ganhou isso aí. dia, Eu, mano. Que não. muito, mano. E eu faço isso toda hora, sabe? Eu apareço, ele já fica todo durinho assim, querendo me pegar. Mas, cara, porque é um sentimento, é um amor mais puro que existe, né? Ele, é uma coisa, você ele me protege e é de graça, é um amor, assim, pô. Eu não vejo a Que hora dos lindo, meus irmão. amigos, das pessoas que eu gosto, experimentarem isso, sabe? Porque, Cara, eu tô louco pra ter ué, filho logo. tá A gente faltando o tá, quê, a né? gente, a Tá gente tá com faltando um monte de você afilhado já. não tá dando tempo da quarentena? Tá dando tempo sim, pô. A Então, gente pô. brinca bastante. Mas é a patroa, né? Ela que Nossa, tem que imagina fazer. que vai sair Por mim, eu já teria feito faz tempo, irmão. um guri bonito, hein? Ou uma menininha, né? Vai sair que Ah, o que sair, brother, juntou os tá dois, meu ótimo. Eu filho. Não tô tem torcendo jeito. aí pra vir já quadrigêmeos logo. Eu Eu quero ter tive uns 7 filhos, sorte, velho. eu tive sorte o meu menino é um príncipe, né? De ter puxado a mãe. Porque aí você não precisa dessa sorte, você joga pra cima e espera. Se puxar um ou outro, não tem jeito, né? Irmão, deixa eu te falar. E o que é uma vida lendária pra você, mano? Essa é a última pergunta. A gente tá com 5 minutos aqui. Aham. É, 4 minutos. O que é uma vida lendária pra você? É, é deixar um legado, né? Que as pessoas possam ver a minha história nos meus filhos. Para mim, ser lembrado, a maior realização de um ser humano, se você ser lembrado depois que você não estiver mais aqui, né? Putz, você fazia isso, seu pai fazia assim, e é uma coisa boa, sabe? Ele ajudava as pessoas. Incrível. Uma vida lendária para mim é ver a minha história dos meus filhos, sabe? Eu acho que isso Incrível. para mim, é uma maior realização que eu vou ter, é deixar esse legado aí para o mundo, Sensacional, né? velho. E que eles Incrível. passam para os netos, e as coisas que a gente possa se ver, né, na nossa família por gerações, né? Ser lembrado, isso aí não posso nem falar muito, porque eu Incrível. vejo muito meu avô, meu avô por parte de mãe, eu, eu, eu tento honrar muito ele. A história, um dia eu vou te contar a história toda, eu tenho certeza que você vai se emocionar, porque o que fez sentido, tudo que eu fiz, todos os livros que eu estudei, todas as noites que eu passei estudando, foi ver a esperança no olho do meu avô com câncer e saber que por várias situações eu conseguia tirar a dor dele com o meu conhecimento, com a mão. Então ele sofria com muita dor na vesícula biliar, no ducto biliar. E eu lembro de uma vez eu ter saído daqui, minha mãe me ligar e falar que ele estava mordendo toalha de tanta dor, magrinho já. Nossa. Eu peguei meu carro e fui para Santa Clara. A hora que eu abri a porta do quarto, que ele me viu, cara, pelo amor de Deus, cara. Aquilo ali, essa imagem vai ficar na minha mente, porque ele viu, o olho dele encheu de lágrima, e eu já sentei na cama para tratar dele, ele dormiu, eu tratei, ele dormiu. Aí depois que ele dormiu, ele acordou, ele saiu com o sorinho dele andando, que ele fazia tempo que ele não andava. A minha avó falou, só porque você está aqui que ele está fazendo isso, não sei o quê. Para mim, essa é uma história um fato que marcou muito a minha vida. Incrível, irmão. Eu espero carregar um pouquinho da Incrível. história dele comigo.
Parabéns aí por ser esse ser humano maravilhoso. Você é um cara que eu tenho uma admiração muito grande por você. Você me inspira pra caramba. E eu gostaria de Obrigado. te agradecer aí pelo seu tempo. Obrigado por compartilhar sua história conosco aí. Eu sei que é Eu que uma agradeço. história pessoal de muita superação. Às vezes é um pouco desconfortável comentar sobre isso, né? Porque a É, gente com certeza eu vou ficar se pensando põe agora. vulnerável de Uhum, joelhos, mas é muito interessante ouvir isso e poder compartilhar com as demais pessoas, né? Porque, de certa forma, como eu disse anteriormente, você é um cara que você me inspira demais. E isso é muito bom para a gente, porque às vezes a gente gosta muito dos nossos parceiros e principalmente das pessoas que a gente se inspira, e a gente coloca as pessoas como deuses, né? A gente uhum. coloca as pessoas num pedestal. Então é muito bom essa aproximação e você também compartilhar isso comigo, que você me mostra ser esse lado mais humano seu. Então é muito bonito. Uhum. Obrigado por abrir seu coração, Ah, eu que de agradeço, irmão. coração. Tenho certeza que, se a gente conseguir mudar a vida de alguém ou dar um pingo de esperança para alguém que está com alguma dor, que está com algum problema hoje, a gente vai estar construindo a nossa vida lendária. Beleza? Exatamente, amém. Irmãozão, muito Ó, pode obrigado de contar comigo verdade. Um sempre para beijão na qualquer coisa. Gabi, no Príncipe aí, em todo mundo aí. Forte abraço. Obrigado de Obrigado, coração. irmão. Deus te abençoe, viu? Muita saudade de Amém. você aí.